milhões no ano passado. 13 milhões de brasileiros que passaram a comer. Isso não é destaque. Isso ninguém sabe. Ninguém sabe. Não é destaque na Globo News, não é destaque no Jornal Nacional, que recebe toda essa grana, não é destaque no Fantástico, não é destaque em nada. Então o governo está apanhando feio nessa área. Apanhando feio nessa área. Eu acho que isso é um debate de estratégia de governo. Aí entrando na questão que você levanta. Eu acho que nós estamos dependendo muito sempre da genialidade do Lula. O Lula é um gêniozinho político. É um gêniozinho político. Para política de alianças, para quais as prioridades, ele é um gênio político. Mas ele é muito só. A impressão que me dá, olhando de fora, é que não existe um núcleo de pensamento estratégico em torno do presidente Lula. Fica muito o presidente Lula. O presidente Lula, as sacadas de genialidade dele. Sacadas de aliança. Então, para ganhar a eleição, nós precisamos ampliar a frente. Então, é o Alckmin que vai ser, é o Chuchu que vai se juntar com o Lula nessa gastronomia para ganhar a eleição. Para ganhar em São Paulo, é preciso trazer a Marta. Tudo isso é sacada do Lula. Genialidade política. O bicho é um monstro político, é um animal político. Só que é perigoso, porque fica muito centrado nele. Ele sempre foi gênio político. Nos primeiros governos, tinha mais gente ali pensando com ele, né? Pois é. Isso é na minha opinião, eu não vejo esse núcleo político. Eu vejo despacho. Despacho, sim. Chama o ministro, o Rui para despachar, chama o Padilha para despachar, tudo é despacho. Agora, quem pensa estrategicamente? Quem alerta para os problemas? Quem alerta, por exemplo, para esse problema do crescimento sazonal da inflação dos alimentos, o impacto que isso poderia ter? Você precisaria de um núcleo mais estratégico de pensamento. Esse núcleo precisaria, para começar, reunir as forças de esquerda que estão no entorno desse governo. Ô Miro, o que você achou do jantar de aniversário do Zé Dirceu em Brasília? Que é um recado, né? Esse é um cara de pensamento estratégico. Esse era do primeiro núcleo de governo. Esse era do primeiro. Você pega o primeiro núcleo de governo, era um time de primeira que não era para bajular, não era para despachar, era para alertar, era para ajudar a orientar. Lógico que o gêniozinho político é o Lula, mas sozinho, isso é um risco. É um risco. Né? Inclusive porque fica muito só ouvindo o comentário positivo, aí se assusta com as pesquisas. Né? Então, eu acho que esse é um problema. Me parece que falta, eu estou olhando distante, não estou nem em Brasília, olhando distante, me parece que falta um núcleo de pensamento mais estratégico. O Lula sempre teve a capacidade grande de ouvir. Né? Me parece e eu acho que esse instrumento não está funcionando muito bem agora, porque ele é um excelente escutador, ele sabe ouvir, processar a informação, mas eu acho que ele não está recebendo esse combustível e está acabando, está tendo de formular coisas meio que dentro da cabeça dele, da experiência, o que não é desprezível, mas que afasta um pouco da conjuntura, né, real do país. Miro, vamos para o bate-papo aqui, Anselmo Coyote. Miro, você é o cara, que bom te ver. O Miro, esse é o cara. Nizargan Lula Ferreira, não é inflação sazonal, Miro. Vamos admitir a verdade. Não é sazonal? Não, eu acho que ela. Você sabe outra coisa que eu ouvi também de um especialista, economista? É que assim, 13 milhões saíram da fome. Esses 13 milhões voltaram a ter renda, voltaram a consumir alguma coisa. O consumo na base da pirâmide, ele aumentou. E aí você tem uma demanda maior por alimentos, você vê, evidentemente, você vai ter uma inflação de demanda também, né? Não sei se eu estou falando besteira aqui, mas fica o dito pelo não dito. Edson Antunes, a popularidade do Lula nunca esteve tão alta, falando mal, falando bem. Falem dele, vamos defendê-lo até os dentes. A Regionalíssima está dizendo aqui, Miro, Lula tem que chamar Fávaro. Fávaro, que é o ministro da Agricultura, né? O Carlos Fávaro. Miro, você quer comentar essa questão aqui? Esse aqui do Edson Antunes é interessante, porque, de fato, né? 30 e quantos por cento? Não, o Lula está com 48% de popularidade, ele, né? Pessoalmente, aprovação. Aí, desaprovação vai para 45, alguma coisa assim, se é que eu me lembro.
Agora, tudo fica no Lula, né? Desaprovação, aprovação, quer dizer, ele é a figura central do país nesse momento, que está sendo comentada por todos os cantos, né? Podia ter um ranking assim, né? Aí ele estaria liderando. É. Aí duas observaçõezinhas com base no chat, Conde. Essa da inflação. Já há sinalizações de que a inflação dos alimentos cai novamente. E o governo também pode tomar várias atitudes. O governo pode ter uma postura proativa nessa questão da alimentação, né? Então, ela tem essa inflação desse período na alimentação tem a ver com fatores climáticos, né? A gravidade climática que a gente está vivendo, tem a ver com demanda, tem a ver com vários fatores. Mas é possível o governo ter ações, e aí o Fávaro tem um papel importantíssimo como ministro da Agricultura, né? É possível ter ações que controlem esse preço, tanto é que o governo foram 2 reuniões a semana passada para ver exatamente como doma essa inflação nos alimentos, como diminui o preço dos alimentos. Então, acho que tem isso. Acho que a pesquisa, a queda não é de agora, né? A queda deu uma acelerada agora na desaprovação, né? Mas ela já vem se manifestando desde setembro do ano passado. Ela já vem se manifestando. Que eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com as dificuldades na economia, não é a inflação dos alimentos de agora, tem a ver com as dificuldades na economia. A economia brasileira, da minha opinião, não sou economista, da minha merreca de opinião. A economia brasileira está muito travada. Ou destrava a política monetária e política fiscal, ou o Brasil vai ter dificuldades, vai ter muitas dificuldades, e isso para um ano eleitoral é terrível. Porque exatamente é o alimento para a extrema-direita se a economia emburacar, se a economia tiver dificuldades. Então, precisa destravar essa economia, tem que ser mais ofensivo para destravar essa economia. Então, a pesquisa já vinha indicando isso. Não é a inflação do alimento agora, não. Ela já vinha desde setembro, ela já apontava. Já estava num viés de baixa. Né? Que tem a ver com economia e eu acho que tem a ver com essa batalha de ideias na sociedade. Como que você trava essa batalha de ideias na sociedade, né? Nós estamos, na minha opinião, perdendo essa guerra. Continuamos perdendo essa guerra. No debate público, que já não é o mesmo de tempos atrás. O PT sempre foi bom de debate público, mas a gente tem, né, complicadores agora, sobretudo nessa dimensão aí do bolsonarismo. Falando em bolsonarismo, eu quero aqui te perguntar sobre o Valdemar Costa Neto. Eu sei que você se divertiu, e eu me diverti muito também com o depoimento do Valdemar Costa Neto, porque ele simplesmente jogou Bolsonaro assim aos leões. Falou, não tenho nada a ver com isso. Ele que me pressionou a fazer tal coisa. Quer dizer, situação do Bolsonaro absolutamente, né, sem condições. Ô Miro, o que você achou do Xandão liberar o sigilo logo na sexta-feira? De todos esses depoimentos aí. Fala do Valdemar pra gente, Miro. O Xandão acabou com o final de semana dos Bolsonaro. Acabou com o final de semana da fascistaiada. Pois é, deixou os bolsonaristas estavam pensando em aproveitar a onda de calor. Na praia não tiveram condição, porque o fim do sigilo, dos 27 sigilos, foi de matar. Porque é isso, tem a parte dos milicos, o depoimento do Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e o depoimento do Batista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, são bombásticos, né? Como diz, eu acho que foi o Sakamoto que disse isso, é o caixão, é o prego no caixão do Bolsonaro. Acabou-se, não tem mais por onde fugir. É o que disse o Gilmar Mendes ontem, né? Não tem como ter anistia. Está provado, é criminoso. Agora vai ter o rito normal disso. A PF concluiu seu relatório, sua investigação, é a PGR se manifestar, ir para o Supremo, é abrir processo, virar réu e ter a condenação, né? Então, o depoimento dos milicos foi terrível. O depoimento do Valdemar, o Valdemar é um malandro. O Valdemar já teve uma multa pelo fato do PL ter contratado uma empresa para fazer uma auditoria das urnas eletrônicas e mentir sobre o resultado desses relatórios, né? Então já teve aquela multa milionária que o TSE tinha cobrado do PL. O TSE, inclusive, bloqueou as contas do PL. Depois o Valdemar foi
foi pego na busca e apreensão, naquela operação Tempos da Verdade, Tempus Veritatis, e na busca e apreensão ainda descobriram uma pepita de ouro e um revólver ilegal. Ainda foi preso. Então o Valdemar tá esperto. Ele disse: eu não vou afundar junto e não vou acabar com o fundo partidário do PL. O fundo partidário do PL chega a se juntar o fundo partidário mais o fundo eleitoral, dá quase R$1 bilhão nesse ano. É grana para chuchu. Aí o Valdemar está dizendo, tá um bafafá todo, dizendo que o PL é que bancou aquele Instituto Voto, né? Aquele instituto que fez os relatórios da urna eletrônica, e que o PL, então, conspirou contra a democracia. Já tem parlamentar pedindo a cassação do registro do PL, ou seja, acabou a grana do fundo partidário eleitoral. Valdemar, no desespero, vai no depoimento agora em fevereiro e fala o seguinte: eu não tive nada a ver com isso, eu sempre confiei no voto eletrônico, o PL, inclusive, votou contra o voto manual. Aí o policial perguntou para ele assim, mas então por que você entrou na justiça contra o sistema eleitoral? Eu fui pressionado pelo Bolsonaro. E sabe como funciona isso? Vê como funciona no União Brasil a opressão. É queima a casa. Rapaz, como é que vai ficar esse negócio do União Brasil, hein? Mas só voltando ao Valdemar, e o Valdemar fez o quê? O Valdemar disse o seguinte, sempre fui a favor do voto eletrônico, orientei o partido a votar a favor do voto eletrônico, nunca coloquei em dúvida o Tribunal Superior Eleitoral, fui pressionado para contratar essa empresa, R$1,5 milhão, fui pressionado para contratar essa empresa, não tenho nada a ver com isso. Ou seja, o Valdemar aprendeu direitinho a lição do Bolsonaro. Bolsonaro vive deixando os seus soldados pelo meio do caminho, nas estradas. O Valdemar fez o seguinte, tá na estrada. E for o Bolsonaro, presidente do PL, sabe-se lá o que vem por aí. Ô Miro, deixa eu só trazer aqui o comentário do Fernando Bai. Putin e Xi sabem como lidar com a Globo. Simples. Ah, se a Globo tivesse que lidar com o Putin, né? Ah, se a Globo tivesse que lidar com o Xi. Mas aqui, infelizmente, ela tem o Lula, que adora a Globo, né? O Lula, no fim das contas, parece que gosta muito da Rede Globo. Reginalíssima. Miro, na Batalha das Ideias, quem tem sido o maior contendor da esquerda? Olha, eu vou arriscar aqui, vou falar que é o Lula. Era o Flávio Dino, mas o Flávio Dino foi eliminado, né? Foi eliminado da política. Ô Miro, para terminar, 30 segundos aqui, 1 minuto. Quem que é o maior? Eu acho que você acertou em cheio. Eu também tenho essa... É o Lula. O Lula é o grande debatedor. Ele é o que polemiza, ele é o que compra briga. Infelizmente, o grosso do ministério é de fazedor de obra. É de entrega. O Flávio Dino comprava briga. Tanto é que ele se projetou nas redes digitais em função disso. Comprava briga, ia para o pau, né? Ia para a polêmica, ia para a disputa de ideias na sociedade. Se não fosse o Lula, nós estávamos mais ferrados ainda. O Lula compra. Você pega mesmo essa declaração, eu peguei a primeira Covardão. parte. Né? Esse depoimento no Ministério, ele vai para a briga com o Bolsonaro. Chama o Bolsonaro de covardão. Tanto é que é o que está bombando no Twitter. Né? Vai para cima. Né? Então, o Lula sabe. O Lula tem sensibilidade para comprar essas polêmicas. Me parece que no restante do governo falta mais gente para comprar polêmica, para comprar briga. Todo mundo muito bem comportado. Nós estamos no momento... Viu, Conde? Nós não estamos num momento de paz. Esse é que é o problema. Isso é muito diferente do governo Lula de 2003. E olha que lá também foi barra pesada, que eu diga a crise do mensalão. Né? Mas é outro momento. Nós estamos vivendo tempos de guerra. Em tempos de guerra, você não pode vacilar. Você tem que ser contundente, você tem que ser incisivo para fazer a guerra. Não é que você está declarando guerra, é eles que declararam guerra. E a melhor defesa é você ir para o ataque. Me parece que o Lula faz isso, me parece que muita gente não faz isso, me parece, por exemplo, que a mídia alternativa cumpre um papel importante nessa guerra, precisa de mais gente produzindo conteúdo e indo para a batalha. Tá aí o Altamiro Borges aqui no 11 News. Altamiro, brigadíssimo, bom trabalho, boa semana, bom tudo para você, para todo mundo que acompanha aqui o 11 News. Continuem com a nossa programação.
A gente volta amanhã, mais uma vez, às 11 da manhã, com mais um 11 News. Valeu, gente. Valeu, Altamiro!